Queridas e queridos, tudo bem? Jeff aqui para dar continuação à nossa resolução na íntegra da prova do Enem 2019. Vamos lá, vamos continuar essa correção. No vídeo anterior, na parte 1, a gente foi até a 8ª questão de Química, se eu não me engano, questão 116, tá? Até coloco aqui para a gente ver, a última foi 116, foi exatamente essa. Agora a gente começa da 118 e vai fazer as que estão faltando. São 7 questões aí para o final, beleza? Contabilizando aí as 15 de Química. Não que necessariamente tenham 15 sempre. Em média, a gente trabalha com um valor 15 e dessa vez foram 15 mesmo que a gente achou. Bom, beleza? E aí, fôlego? A aguinha tá aqui, ó. Beleza? A aguinha tá aqui. Ó quem me acompanha. Ó quem me acompanha. Ah, tem que ter saúde de ferro, tem que ter disposição de ferro para poder seguir aqui, beleza? Vamos que vamos, olha aí. Primeira questãozinha aqui nessa nossa segunda parte, ok? Ele fala o seguinte: grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está representado na figura. Então, gente, você está vendo o oxigênio entrando aqui, nesse eletrodo poroso? Beleza? O oxigênio adentrou aqui e virou hidroxila, certo? Essa hidroxila vai atravessar a membrana separadora. Essa hidroxila entra em contato com o eletrodo de zinco e vai gerar essa nova espécie. Ok? No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é... Gente, primeiro, quem é o cátodo, quem é o ânodo? Cátodo, redução. Ânodo, oxidação, não é isso? Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Isso aqui ó, é vogal, vogal, consoante, consoante. Ânodo começa com vogal, oxidação começa com vogal. Cátodo começa com consoante, redução começa com consoante. Certo? Então é só descobrir onde está acontecendo a oxidação para eu descobrir quem é o ânodo. Você concorda que o oxigênio aqui, ó, na molécula de O2 tem NOx 0? E nesse processo esse O2 vai dar origem à hidroxila? Na hidroxila o H é mais 1 e o O é menos 2. Então, você concorda que esse O de 0 caiu para menos 2 sofreu uma redução? Se ele sofreu uma redução, esse lado aqui é o cátodo. Ao passo que, do outro lado, eu tenho um eletrodo de zinco. Então, esse aqui é o zinco metálico, é o Zn, NOx 0. Nesse ZnO4 2-, vamos pensar aqui, ó, ZnOH4, desculpa, 2-. Cada hidroxila tem NOx menos 1. São 4 hidroxilas, menos 4. Para que o saldo dê menos 2, qual deve ser a carga do zinco? Faça uma continha rápida, o zinco tem que ser mais 2. De 0, esse zinco foi para mais 2. Então, ele está oxidando. Se ele está oxidando, ele é o ânodo. Se ele é o ânodo, a espécie formada nesse ânodo, o zinco eu já tenho, tá? Esse zinco em contato com a hidroxila dá origem a essa espécie aqui. Portanto, gabarito letra E. E aí? Sussa essa, né? Só atenção para descobrir quem é o cátodo, quem é o ânodo, espécie formada, a própria setinha ali me indica. Beleza? Vamos? Próxima. Se liga aí agora. Questão 120 nessa prova. Beleza? 120. Opa, essa questão. Vamos que vamos, gente. Se liga aqui. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas as 3 estruturas de corantes naturais. Então, eu tenho aí a bixina, licopeno e beta-caroteno. Tá bom? Comando da questão é o seguinte: a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de
Letra A, cadeia conjugada. Letra B, cadeia ramificada. Letra C, átomos de carbono terciário. Letra D, ligações duplas de configuração cis. E letra E, átomos de carbono com hibridação sp3. Vamos lá, gente. Átomos de carbono com hibridação sp3. Todos eles têm. Ó, esse carbono aqui que só faz ligações simples é sp3. Esse aqui também é sp3. Tá? Aqui também tem carbono sp3. Aqui também, aqui também, aqui também. Esses aqui no ciclo, com exceção dos que façam dupla. Então, todos têm carbono sp3. Isso é o responsável pela coloração? Outra coisa, ligações duplas de configurações cis. Gente, quando você olha para cá, por exemplo, olha para essa dupla aqui, tá? Imagina uma linha imaginária passando por essa dupla, certo? Você olha que tem um hidrogênio aqui que não aparece e tem um hidrogênio aqui que não aparece. Esses hidrogênios estão em lados opostos dessa linha imaginária, não é isso? Então estão em posição transversal. Essa configuração é trans. Se você olhar para cá, mesma coisa. Se você olhar para cá, mesma coisa. Não tem duplas com configuração cis aí. Para ser cis, os dois hidrogênios deveriam estar do mesmo lado. Como eu tenho um hidrogênio de cada lado, a configuração é trans. A maioria aí, ó, disparado. Maioria não, totalidade, né? Todos eles têm configuração trans e não cis. Certo? Beleza? Bom, então, vamos fazer uma coisa. Essa aqui já foi para o espaço porque não tem dupla com configuração cis, é tudo trans. Essa aqui é uma verdade, mas eu não sei ainda se responde a minha opção. É uma coisa que você tem que ficar muito atento, tá? Muito atenta. Eu tenho várias opções que retratam informações verdadeiras. Respondem a pergunta. É aí que vai residir o nosso gabarito. Às vezes você fala assim para mim, pô, Jeff, fiquei na dúvida entre letra A e letra B. Acabei marcando a B e era errada, o gabarito era A, por exemplo. Tá? Às vezes você está em dúvida porque são duas afirmações verdadeiras, só que apenas uma responde ao que a questão está perguntando. Tá? Exemplo tosco. Jeff, por que você gosta de química? Ah, porque o céu é azul e eu não como batata frita. O que tem a ver uma coisa com a outra? De fato, o céu é azul, de fato, eu não como batata frita. Mentira, como assim? Tá? Não como batata frita, mas isso não explica o fato de eu gostar de química. Entendeu? É mais ou menos assim. É tosquinho o exemplo, mas funciona para a gente poder lembrar a ideia. Legal? Carbonos terciários tem um monte, gente. Esse carbono é terciário, esse aqui também é, esse aqui também é, esse aqui também é, também. É um monte de carbonos terciários. Então é uma verdade, tem carbono terciário aí. É isso que faz o composto ser colorido? Não sei. Outra coisa, cadeia ramificada? Todas são. Cadeia conjugada. O que significa cadeia conjugada? Duplas alternadas. Tá? Isso é uma cadeia conjugada, é aquela que contém duplas ligações em saturações, tá? Mas aqui no caso, só tem duplas alternadas. Tem dupla aqui, opa, volta, aí. Tem dupla aqui, aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não, aqui sim, aqui não, percebeu? Então eu tenho duplas aí conjugadas, alterna. Uma tem, na seguinte não, na próxima ligação sim, na próxima não e por aí vai. Bom, qual dessas aí seria responsável pela cor? Gente, vamos pensar uma coisa. Existe uma coisa que chamamos de ressonância. Ressonância. Tá bom? Vou te dar um exemplo. Lembra do ácido carbônico, que é o H2CO3? A estrutura do ácido carbônico é C, dupla O, H, O, H, tá? Dica para você montar a estrutura de oxiácido. H ligado a O ligado ao elemento central, sempre, tá? Como eu tenho 2 Hs e 3 Os, eu vou fazer H ligado a O, outro H ligado a O, ambos os Os ligados ao carbono e o carbono dupla com O. Bom? Aí agora eu vou querer fazer aqui a estrutura do ânion carbonato, o CO3 2-. Eu vou tirar esse hidrogênio e eu vou tirar esse hidrogênio. Então, CO3 2- é isso aqui, ó. C, dupla O, tem um O aqui, tem um O aqui.
Só que eu vou fazer aquela fórmula estrutural de Lewis, aquela que representa os pares eletrônicos, inclusive não ligantes. Bom, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, 2, 4, mais um aqui compartilhando com carbono, 5, mais um aqui, 6. Carbono tem 4, os 4 estão aqui. O oxigênio tinha 6 na camada de valência, ao fazer uma ligação com carbono completou 7, ao fazer a ligação com H completou 8. Só que esse H saiu e deixou o elétron com o oxigênio. Então o oxigênio ficou aqui, ó, com 1, 2, 3 pares, mais o par da ligação. É isso mesmo, o elétron que era do H ficou com O. Por isso que ele está com esses 6 aqui, mais um 7, mais o compartilhamento 8. Aqui, idem. Tá? O que é ressonância, Jeff? Diz uma coisa, quem é mais eletronegativo? C ou O? Fala rápido. C ou O? Boa, O. Então, o O sendo mais eletronegativo, puxa esse par de elétrons para cá. Certo? Ao puxar esse par de elétrons para cá, olha o que rola. C, O, aí agora aqui, ó, 3 pares. Só que esse carbono, quando perde esse elétron aqui, porque o oxigênio puxou, gente, ele não vai ficar no prejuízo, não. Ele vai tentar puxar de alguém. De quem? De quem estiver perto. E quem está perto? Outro O. O que ele faz, então? Puxa elétrons desse O aqui. Certo? De modo que role aqui uma ligação dupla. Aqui, ó, uma dupla. E eu vi que essa ligação dupla aqui mudou de lugar. Tá? Mas o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Sendo mais eletronegativo, ele puxa de volta. E esse carbono vai puxar do outro O. Certo? Então você vai ter isso aqui. Você está percebendo alguma coisa aí, ó? Você está percebendo que essa dupla ligação ela está mudando de lugar? Ela está girando? Consegue se ligar nisso? Parece até que acontece com benzeno, não é isso? Só que no benzeno a cadeia é fechada. No benzeno acontece uma coisa que é ainda mais específica, que é a aromaticidade. O benzeno é um hidrocarboneto aromático. Tá bom? Então, sendo o benzeno aromático, ele tem a ressonância e ainda tem outras coisinhas. A aromaticidade confere outras propriedades além só da ressonância. Então, isso aqui significa que o carbonato ele é um híbrido de ressonância entre essas 3 estruturas. Isso é o carbonato. Tá bom? Quando eu tenho duplas ligações conjugadas, essa ressonância pode acontecer com certa facilidade. Tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui não tem um oxigênio? Esse oxigênio pode puxar elétrons do carbono, que puxa, deixa eu apagar aqui para ficar fácil de ver, que puxa essa dupla para cá, que por sua vez vai puxar essa dupla para cá, que vai puxar essa para cá, que vai puxar essa... Percebeu? Então, essas duplas vão trocando de lugar. Só que do outro lado também tem um oxigênio, não tem? Conforme vai puxando isso para cá, ó, esse oxigênio vai querer puxar de volta. E quando ele puxar de volta, todas as duplas que foram para lá, vêm para cá. E aí o de lá puxa de novo, vai. E o de cá puxa de novo, volta. E aí, como são todas conjugadinhas, tem todo um sincronismo na hora de fazer isso que estabiliza o composto por conta dessa ressonância. Certo? Aqui embaixo é a mesma coisa. A Jeff, mas aí não tem um oxigênio na ponta para puxar. Mas pode acontecer uma polarização induzida, por exemplo. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Certo? Então, vamos lá. Essa ressonância consiste no deslocamento, deslocalização desses elétrons. Certo? Jeff, e o que isso tem a ver? Nessa prova mesmo, a gente fez uma questão de modelo de Bohr, lembra? Que quando você tem um elétronzinho aqui, do teste da chama, tem um elétronzinho aqui, né, um núcleozinho aqui, aí você tem níveis eletrônicos, certo? Um elétron que se encontra originalmente nesse nível aqui, ó, ganha energia, e ao ganhar energia de uma fonte externa, ele pode saltar para uma órbita mais afastada. Ao saltar para uma órbita mais afastada, ele precisa de energia compatível com essa órbita, e aí ele fica instável. Tendência natural é voltar. Voltou, liberou essa energia, e libera essa energia sob forma de luz visível. Certo? Saltos eletrônicos, saltos quânticos. O que isso quer dizer, gente? Que elétron se movimentando envolve energia.
Essa energia, já falamos isso, é proporcional a uma frequência. Essa frequência está associada a um comprimento de onda. Esse comprimento de onda está associado a uma cor. Certo? Então, falou de transição de elétrons, você está associando uma energia para essa transição. Associou uma energia, tem uma frequência, associou uma frequência, tem um comprimento de onda, o comprimento de onda está associado a uma cor. Beleza? Por isso, o gabarito é letra A, cadeia conjugada. Embora todos os compostos tenham cadeia ramificada, todos os compostos tenham um carbono terciário, todos os compostos tenham carbono com hibridização sp3. Todos eles têm, mas a única propriedade, a única característica que justifica a cor é a cadeia conjugada por conta das ligações duplas entrarem em ressonância. Fechou? Beleza? Ok, essa questão aí, para mim, uma das piores questões dessa prova, tá? Beleza? Se você não souber essa ideia, não tiver ideia disso, não vai rolar. Bom? Seguinte, próxima aqui então, questão agora 122. 122. Essa questão é pegadinha. Mas disseram para mim que o Enem não é pegadinha, não coloca questão de pegadinha. Pegadinha no sentido de que você pode se enrolar se você quiser inventar muito. Ela é mais simples do que parece, e por ser mais simples, você pode se enrolar. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído por aço inox 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, estrutura 1, e que, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como um... E aí, gente? O sabonete atuará como ácido? O sabonete atuará como um redutor? O sabonete atuará como um eletrólito? O eletrólito é a substância que vai gerar íons, tá? Tenso ativo. O tenso ativo é o que o detergente faz. Imagina aqui, ó, um RCOONA. Esse R com 16, 17, 18 carbonos, 16 carbonos ou mais, tá? Então aqui eu vou ter uma parte apolar, cadeia carbônica. Aqui eu vou ter uma parte iônica, polar pra caramba. Beleza? Por quê, gente? Com uma cadeia grandona, a característica polar é muito, muito, muito evidente. Dissolver esse água é muito difícil. Se tiver uma carboxila, a carboxila já é polar pra caramba, tá? Mas não é o suficiente para ajudar a dissolver uma cadeia com 16, 17, 18 carbonos. Não consegue. Tá? Então eu preciso de alguém muito polar na outra ponta para favorecer essa interação. Qual é o tipo de ligação mais polar que você conhece? A iônica. Por isso que um ácido carboxílico não é um sabão. Um sal derivado de um ácido carboxílico de cadeia longa, de um ácido graxo, sim, é um sabão. E esse tenso ativo diminui a tensão superficial. Por quê? Se você reparar bem aqui, ó, num recipiente com água e óleo, opa, muito torto, torto demais, calma, menos torto, ok. Tá bom? Aqui, ó. Aqui continua torto, mas ok, tá? Água aqui embaixo, óleo aqui em cima. Beleza? Nitidamente tem uma superfície de separação. E a tensão superficial da água impede que esse óleo penetre na água, vamos dizer assim. Mesmo que você agite muito pela densidade, o óleo vai, a tensão superficial segura ele lá em cima. Já que ele é menos denso, já flutua e a água fica aqui, ó, segurando. Se você coloca um tenso ativo, essa parte interage com o óleo, essa parte interagiria com a água. Então, você tem um cara que faz a ponte entre os dois meios, favorecendo a junção, não solubilização. Tá? Você gera uma emulsão quando você joga um sabão, né, numa mistura de água com óleo. Aí fica aquela mistura feita, essa mistura não é homogênea, mas não tem aquelas duas fases tão bem separadas. Vamos ser um tenso ativo. E um catalisador. E aí? Vamos lá? Gente, a dica para matar essa questão está aqui, ó. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Isso é o que a gente fala muito sobre catalisador. Primeiro, catalisador não altera ΔH de reação, tá?
catalisador não altera o ΔH da reação. O catalisador diminui a energia de ativação da reação. Certo? Então, quando você tem aqui um gráfico de termoquímica, por exemplo, assim, beleza? Processo endotérmico, o catalisador, ele faz isso aqui, ó. Sai do mesmo ponto, chega no mesmo ponto, entretanto, energia de ativação mais baixa. Gráfico azulzinho, sem catalisador, gráfico vermelhinho com catalisador. O catalisador acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Segunda coisa, catalisador não desloca equilíbrio. O catalisador faz o equilíbrio ser atingido em menos tempo, mas não desloca. Por quê? Porque deslocar equilíbrio implica em alteração de concentrações, em produzir mais ou menos, porque você vai favorecer um sentido em relação a outro. Então, você produz mais do que você produziria. O catalisador não faz você produzir mais, ele faz você produzir rápido. Ele produz a mesma coisa num tempo menor. Bom, outra coisa, catalisador não é consumido no decorrer do processo. Tem uma questão que eu já coloquei aqui no canal, que é uma questão do CFC atuando na quebra do ozônio, da camada de ozônio. Tá? Então, ele mostra num desenho o cloro saindo do CFC, atacando a molécula de ozônio, quebrando o ozônio, virando O2, formando um monóxido de cloro, que é atacado por oxigênio, formando outro O2 e devolvendo o cloro. E esse cloro devolvido está prontinho para atacar o outro ozônio, ou seja, não foi consumido, eu não gerei um produto com esse cloro. Ele entrou, ativou uma etapa e saiu. Prontinho agora, ele está para atacar novamente. Então, ele não é consumido ao longo do processo. Eu vou eliminar o cheiro de alho rapidamente, sem desgastar o material que eu estou usando. Isso é função característica de um catalisador. Tá bom? Letra E aqui a nossa resposta. Opa, marquei errado. Letra E aqui a nossa resposta. Tá bom, gente? Beleza? Essa é sutil, tá? Jeff, eu fiquei na dúvida em redutor, né? Bom, aí você vai ter que pensar em processos de oxirredução, calcular NOx aqui do enxofre, do oxigênio, entendeu? Para ver o que acontece. Na verdade, é que se esse enxofre está positivo e aqui ele não está mais positivo, não está polarizado positivamente, é porque, na verdade, ele sofreu redução, né? Mas não redução de carga total. Teve uma redução nessa indução de polarização aqui, se é que você me entende. Tá bom? Então, aqui o catalisador é a resposta mais indicada. Bom, vamos lá. Próxima questão, 124. Opa, polímeros. Polímeros. Dá um tempinho para o Jeff beber uma água aqui rapidinho. Vamos lá. Uma das técnicas de reciclagem do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o teleftalato de metila e o etano de ol, conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Gente, transesterificação, éster mais álcool, produzindo éster mais álcool. Éster 1, álcool 1, produzindo éster 2, álcool 2. Vou aproveitar para falar de transesterificação aqui rapidinho. E aproveitar para falar de biodiesel. Jogo rápido. Imagina aqui o seguinte, tá? Eu tenho CH2, CH, CH2. Certo? O, C dupla O, ok? E aqui, de propósito, tá? R1, R2, R3. Beleza? Isso é um éster. Na verdade, é um triéster, não é isso? Esse R1, esse R2 e esse R3 são cadeias carbônicas com mais de 10 carbonos. Ou seja, isso é derivado de ácido graxo. Se for ácido graxo superior, tem 16 ou mais. Tá? Imagina que esse cara é um óleo derivado de uma plantinha. Certo? Uma plantinha oleaginosa gerou esse óleo para mim. Óleo porque é líquido. Se fosse sólido, eu chamaria de gordura. Certo? Esse óleo, essa gordura, é chamado de lipídio. Não é isso? Lipídio derivado de um álcool que é esse aqui, ó.
Já já a gente vai falar dele. CH2, ou melhor, CH, né? CH2, ok? Esse álcool aqui é o propanotriol. Ele é chamado de glicerol vulgarmente. Comercialmente recebe o nome de glicerina. Bom, então, propanotriol, glicerol, glicerina. Se isso aqui é um óleo, é um lipídio. Lipídio derivado do glicerol é glicerídeo. Como eu tive 3 ésteres ali presentes, isso é um triglicerídeo. Certo? É o óleo, é a gordura. Esse óleo, ao ser queimado, geraria energia para mim. Tá? Só que para utilizar como combustível, é interessante que ele seja volátil. Por quê? O que queima é o vapor do combustível, porque o vapor gerado a partir do combustível entra em contato com o oxigênio do ar atmosférico, que é um gás, e aí a combustão ocorre. Esse cara, como essa cadeia é grande pra caramba, e aqui tem outra cadeia grande emendada, e aqui mais uma cadeia grande emendada, esse triglicerídeo tem uma massa molar elevadíssima. Se a massa molar é muito elevada, se a cadeia é muito grande, você tem uma dificuldade para vaporizar esse cara. Se ele tem dificuldade para vaporizar, enquanto combustível, ele é menos eficiente. Beleza? Então, eu preciso torná-lo mais eficiente. Para isso, mais volátil. Como é que eu transformo isso aqui em algo mais volátil? Fazendo a reação com um álcool pequenininho, um álcool de cadeia pequena. Por exemplo, etanol, CH3, CH2OH. Beleza? Esse processo é catalisado por ácido sulfúrico. Beleza? Poderia ser metanol, Jeff? Poderia, eu só usei etanol porque é fonte renovável. Bom, o que vai acontecer? Olha aqui a quebra de ligação que vai ocorrer. Vou quebrar aqui essa ligação, tá? Aqui, aqui, aqui. Certo? Mecanismo geral de substituição nucleofílica em ácidos carboxílicos e seus derivados, tá bom? O oxigênio ficou negativo, esse carbono fica positivo. Então, quem atacar esse carbono busca carga positiva, por isso eu chamo de nucleófilo. Núcleo é a parte positiva do átomo. Nucleófilo é quem gosta da parte positiva. Se esse carbono ficou positivo, quem gosta dele vai se ligar a ele. Então, quem vai tomar o lugar desse oxigênio que estava ligado aqui é algum nucleófilo. Eletrófilo gosta de elétrons, então vai buscar a parte negativa. Bom, como a reação é orgânica, me interessa o que acontece com o carbono. Então, se o carbono for positivo, eu vou pensar na substituição que ocorre no carbono positivo. Aqui no álcool, eu vou quebrar aqui essa ligação. Beleza? No que eu quebrei, H mais O negativo. O que tu acha que vai ser formado ali, então? Vamos ver? Se esse H é positivo, pegou o O que é negativo. Eu vou formar justamente o glicerol. Então tá aqui, ó. Vou formar aqui CH2, CH, CH2, OH, OH e OH. E o que mais? Vou colocar aqui embaixo por conta de espaço, tá? Melhor, vou sair daqui. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar a sua visão. Pronto. Agora sim. Aqui, R1, C dupla O. Nesse carbono positivo entrou o O negativo. O, CH2, CH3. Também vai ter o R2, C dupla O, CH2, CH3. É isso? Vou colocar aqui para ficar direitinho. E, por fim, um R3, C dupla O, CH2, CH3. Você percebeu agora que os ésteres estão separados? Não está tudo junto naquela cadeia grandona ali, não. Está separado. Beleza? No que está separado, ele ficou mais leve, cadeia menor, mais volátil. Essa mistura de novos ésteres aqui é o que a gente vai chamar de biodiesel. Certo? Então, a transesterificação é a
transformação de um éster em outro. Porque eu tenho um triéster aqui, eu vou transformar isso numa mistura de ésteres. Então, um éster com um álcool gerou outros ésteres e outro álcool. Certo? Isso é a transesterificação, etapa final na síntese do biodiesel. Certo, gente? Beleza? Esse combustível, esse biodiesel pode ser utilizado como combustível justamente por ser mais leve, bem mais leve. Fechou? Tamo junto? Lembramos um pouquinho que é a transesterificação? Show! Então, vamos que vamos. Tá? Eu vou aplicar a mesma coisa nessa questão aqui. Tá? Deixa eu só sair aqui da frente. Eu fiquei no meio das opções agora, né? Acho que foi. Aqui, acho que tá legal. Consegue me ver aqui de boa, né? Pronto. O que acontece aqui nesse PET? Ó, de novo, mecanismo geral de substituição em ácidos carboxílicos ou derivados. Ele falou transesterificação, aqui eu tenho um éster. Possivelmente isso aqui seja um álcool. Porque aqui eu tenho outro éster e aqui outro álcool. Se ligou? Então aqui eu tenho um álcool. Metano, fora. Metanol pode ser éter, ácido. Opa! Que maravilha! Metanol. Certo? Metanol. Simples, simples, simples assim. Jeff, mas dá para chegar no metanol direitinho fazendo a reação? Dá sim. Vamos lá? Aqui, ó. A quebra vai acontecer, ó. RC_O quebra aqui, ó. Quebra entre a acila e o resto. Deixa eu te dar uma palhinha rapidinho disso, então. Tá? Quando a gente tem ácidos carboxílicos e derivados, eu costumo fazer assim, tá? RC_O_W. Beleza? Quem é esse W? Possibilidades para esse W. Esse W pode ser OH, e aqui eu tenho um ácido carboxílico. Esse W pode ser um OR', e aí eu vou ter um éster. Ácido carboxílico. Se for isso aqui, estou diante de um éster. Esse W, inclusive, pode ser isso aqui, ó. OC_OR'. Aí eu vou estar diante de um anidrido orgânico. Tá? Um anidrido orgânico. A gente quase não fala de anidrido, né? Pode ser um N. Esse N ligado a hidrogênios ou carbonos. Aí você tem uma amida. Ou pode ser um halogênio. Aí você tem um haleto de ácido. Haleto de ácido ou haleto de acila. Beleza? O que todos esses caras têm em comum? Todos eles têm em comum o quê? Consegue ver isso comigo? Todos eles têm alguém mais eletronegativo que o carbono ligado ao carbono. Então, em todos eles, a quebra vai ser feita de modo que aqui fique negativo e aqui positivo. Certo isso? Beleza? Então, a quebra sempre vai rolar aqui. A quebra vai rolar nesse ponto, nessa ligação. De modo que o componente do W fique com os elétrons e o C fique sem. Isso aqui é o radical acila. Acil ou acila. Faz sentido, né, gente? Ácido, acil. Radical derivado de ácido, radical acil. Faz sentido. Beleza? Tranquilinho? Bom, feito isso, o mecanismo é mais ou menos encaminhado a partir daí. Então, a acila é o grupo derivado do ácido, onde o carbono vai ter a ligação quebrada e vai ficar positivo. Não quebra a ligação com O primeiro, porque uma dupla é mais difícil de quebrar a dupla. Fácil é quebrar pi. A dupla é difícil, tá? E aí eu separo o resto. Por isso que eu vou vir aqui, ó, e vou separar dessa forma. C_O, quebrei aqui. O O ficou negativo, o carbono positivo. Aqui é a mesma coisa. O lado de cá vai ter um oxigênio, né? Porque eu vou continuar polimerizando, e aqui ficou positivo. E esse O aqui fica negativo pelo mesmo motivo. Para que eu forme esse álcool, tem que entrar um H, não tem? Então, esse meu composto A tem que ter um Hzinho. E para formar isso aqui, ó,
Anel aromático está aqui. Anel aromático, C dupla O. Anel aromático, C dupla O. Aí entrou isso aqui no lugar. Não foi? Aqui do outro lado, anel C dupla O. Anel C dupla O. Entrou esse pedaço. Então teve que entrar aqui um CH3O. Por isso que é o nosso metanol. Quando eu quebrar aqui, ó, esse H vai para o oxigênio, formando o etileno glicol ou etanodiol, e esse grupo metóxi vem para cá, C dupla O, O, CH3, formando o outro composto que ele falou aí para gente, tá? O tereftalato de metilo. Ok? Beleza? Vamos que vamos. Temos mais uma aí, questão 128. Tá acabando, hein? 128. Vamos lá? Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentado pelo método científico. Esses postulados são numerados a seguir. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Os átomos de elementos químicos, aliás, os átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Já falamos disso nessa prova. O modelo de Dalton é o precursor dos outros. É o primeiro que suscita a ideia de método científico. Tá? Ele é baseado em alguns experimentos. Ele, inclusive, está de acordo com a lei de conservação da massa. Para a época, né, a lei de conservação da massa era observada quando você trabalhava com o modelo de Dalton. Era obedecida quando você trabalhava com o modelo de Dalton. Bom, a ideia é que, conforme a ciência vai evoluindo, descobertas vão sendo feitas e aí você vai começar a incrementar os seus modelos ou substituir por outros. Tá bom? Então, o modelo do Dalton, esfera pequena, maciça, indivisível, indestrutível e esses postulados. Certo? Em momento algum fala de natureza elétrica da matéria, de carga positiva e carga negativa. Isso só foi observado por Thomson, que foi o descobridor do elétron. Então, se o elétron é uma partícula carregada na constituição do átomo, deve ter outra partícula também carregada que vá contrapor a carga do elétron. Tá? Então, experiências foram feitas depois para evidenciar a existência do próton. Tá? Em momento algum, o modelo do Thomson, que é o do pudim de passas, cita eletrosfera. Tá? Eletrosfera é uma ideia que veio apenas com o modelo de Bohr. Bombardeio de partículas alfa, lâmina delgada de ouro. O espalhamento dessas partículas ao passar pela lâmina de ouro vai me dar a ideia do átomo, de como é a disposição e o tamanho do átomo, disposição de massa e tamanho do átomo. A maioria das partículas alfa que são arremessadas contra a lâmina delgada de ouro, atravessa a lâmina sem sofrer desvio. Tá? Algumas desviam ângulos pequenos, atravessam a lâmina, mas desviam um pouco. Outras sofrem desvios superiores a 90 graus. Quem desviou com um ângulo superior a 90 graus é que não conseguiu atravessar. Alguma coisa impediu sua passagem. Como é uma quantidade ínfima, esse obstáculo que impede a passagem deve ser pequeno. Deve ser maciço, tá? Por não sair do lugar, né? A partícula alfa vem e ele simplesmente consegue devolver a partícula alfa para lá. Ele não sai do lugar, ele não se mexe, ele não se move. Ele é muito mais pesado que a partícula alfa. Então a massa do átomo deve estar praticamente toda concentrada nessa região. Até porque se a maioria passa sem sofrer desvio, tem uma região vazia, uma região oca, praticamente, que não oferece resistência alguma à passagem das partículas alfa.
Aí você tem ideia de região central maciça, densa, região periférica maior, praticamente oca. Certo? E as cargas têm a ver com o desvio de quem passou. Se quem passou foi desviado, foi repelido, a partícula alfa é positiva, ela tem que ser repelida por outra carga positiva. Essa região central é o núcleo, carga positiva. Tá bom? A ideia de órbitas com energia, de salto quântico, de energia envolvida nas transições de camadas por elétrons, só vem com Bohr. Tá? Depois de Bohr, a gente costuma citar o modelo de Sommerfeld, que é quem suscita a ideia de subníveis. Bohr não fala de subníveis. Bohr fala dos níveis. Os subníveis vêm com a ideia de Sommerfeld. E depois dele tem inúmeras outras experiências que vão comprovando outras características dos átomos. Tá bom? Mas voltando aqui, ó, modelo de Bohr, certo? Após o modelo de Dalton, desculpa, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, natureza elétrica da matéria. Outros modelos, com base em outros dados experimentais, certo? A composição e organização do átomo e a condensação de energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Primeiro, matéria é constituída por átomos indivisíveis. Não tem próton, não tem nêutron, não tem elétron. Tem até coisa menor, constituindo o próton, nêutron, elétron, quark, muon, pion, meson, gluon, e por aí vai. Então, a matéria é divisível, sim. O átomo é divisível, sim. Primeiro, fora. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Cl17, Cl17, número de massa 35, número de massa 37. Eles são isótopos, não são? São átomos do mesmo elemento químico, sim, mas têm massas, números de massa diferentes. Então, eles não são iguais em todas as outras propriedades, né? E muito menos idênticos em massa. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Até aí, ok. Tá? Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Ué, potássio 19, cálcio 20. Ok. Tem um isótopo do potássio com número de massa 40 e do cálcio também. São isóbaros, átomos diferentes com o mesmo número de massa. Beleza? Fora também. Átomos são indestrutíveis. E igual mc quadrado. Não precisa falar mais nada, né? Transformação de massa em energia pela equação de Einstein. Inclusive, é de onde vem a energia da radioatividade, dos processos de transmutação nuclear. Parte da massa do sistema é convertida em energia por essa equação. Certo? Então, os átomos são indestrutíveis? Não, não são. Nas reações químicas, mantêm suas identidades? Nas reações químicas, sim. A identidade química é mantida, o número de prótons é mantido. Nas reações nucleares, não. A reação nuclear tem transmutação, então tem transformação de um elemento químico em outro. Alteração na identidade química do elemento nos processos nucleares. Bom? Átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros e pequenos para formar compostos? Sim. H mais O deu H2O. Certo? Beleza? Só que aqui a gente sabe que são 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, para formar 18 gramas de água. Ok ou não? Como a gente consegue chegar à conclusão da massa do hidrogênio? Essa massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16, são 2 hidrogênios. Então, 2 átomos de hidrogênios combinam-se com um átomo de oxigênio para formar água. Para formar, então, a água, a combinação entre H e O segue uma proporção de números inteiros e pequenos. Lei de Dalton. Tá? A lei de Proust é aquela que a gente usa na estequiometria. Tá? Se a massa do reagente dobra, do produto dobra também. A gente chama isso de lei das proporções fixas. Dalton tem a lei das proporções múltiplas. Inclusive, se você pegar 2 Hs e 2 Os, você forma H2O2. Proporção de números inteiros e pequenos também. E tem a lei das proporções recíprocas, que é a lei de Richter, que fala de uma coisa que a gente nem mais aborda em ensino médio, que é a lei de equivalentes de grão. Tá bom? Então, nesse caso, o único postulado ainda válido é o postulado de número 5. Fechado? Bora? Acabando, hein?
Questão de número 129, soluções. Vamos às soluções. Um dos parâmetros de controle da qualidade de polpas de fruta destinadas ao consumo da bebida, do consumo como bebida, é a acidez total, expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas da massa de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, um ácido triprótico, e massa molar 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada e no procedimento adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra. A amostra é a polpa. Após a solubilização do ácido cítrico, né, e na polpa tem um ácido cítrico, tá? A solução, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. Então, o ácido cítrico se solubilizou, o que não solubilizou foi retirado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 mililitros da solução básica, solução titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Gente, vamos lá. Aqui eu tenho concentração NaOH, certo? A concentração é 0,01 mol por litro. E o volume é 24 mililitros, tá? 24, 10, menos 3 litros. Sempre que eu tenho concentração e volume, ele está de maneira disfarçada, te dando a quantidade de base. Número de mols de base, tá? Você pode apelar para uma formulinha, não é isso? Molaridade, molaridade é um termo que a gente não usa mais, concentração em quantidade de matéria, tá? Número de mols de soluto sobre o volume da tua solução. Portanto, calcular a quantidade de soluto, nesse caso em número de mols, é sempre o produto da concentração vezes o volume. Eu sei a quantidade de base. Jeff, mas o ácido não tem uma massa de 2,2 gramas? Não. 2,2 gramas é a polpa. Dentro da polpa, você tem ácido cítrico. Eu preciso saber quanto de ácido cítrico tem aqui dentro. Certo? Quanto de ácido cítrico tem aqui dentro? E peguei aqui, beleza. Achei minha canetinha. Tinha caído aqui, achei de novo. Não? Aí ele fala o seguinte: se eu tenho a quantidade de base, vamos colocar aqui para o NaOH, o número de mols de NaOH vai ser concentração 0,01 vezes o volume, 24 vezes 10 a menos 3. Tá? E isso vai dar 0,24 vezes 10 menos 3 mol. Tá? Repara uma coisa, tem um passo a passo para você fazer isso. Primeiro você vai identificar quem é o titulante. Quem é o titulante? É a substância que você vai utilizar para fazer a titulação. Jeff, o que é uma titulação? É descobrir a concentração do outro. Tá? O que eu quero descobrir? Não é a quantidade de ácido cítrico ali dentro? O ácido cítrico vai ser titulado. Quem vai ser utilizado para essa titulação? O hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio é o titulante. O titulante sempre vai ter para a gente concentração e volume. Então, eu consigo achar a quantidade dele. Achei a quantidade? Estequiometria. Quanto de ácido cítrico é necessário para reagir com isso? Né? Vamos lá? O ácido cítrico não é um ácido triprótico, um tricarboxílico? Eu vou dizer que o ácido cítrico é um H3X. 3 hidrogênios ionizáveis. Certo? Eu não vou escrever a estrutura do ácido cítrico aqui. Tá? A estrutura do ácido cítrico ele é tricarboxílico, tem uma hidroxila no meio. O ácido cítrico é isso aqui, ó. Só para a gente ter ideia. C, dupla O, OH, CH2, CH, OH, CH2, C, dupla O, OH. Esse é o ácido cítrico. Tá bom? Você não precisa decorar essa estrutura para fazer a questão. O que você precisa é quantos hidrogênios vão ser liberados por ele. E o enunciado deu isso para a gente. Então, ó, tá aqui, curiosidade, ok, já apaguei. Esquece a estrutura do ácido cítrico. Tá bom? Vamos lá. A reação vai ser H
3A com NaOH. Não são 3 hidrogênios? Preciso de 3 hidroxilas, porque eu vou formar 3 águas. E aí, como sobram 3 sódios, Na3A. Pronto, a equação está aqui, prontinha. Gente, titular não é necessariamente fazer uma reação ácido-base só não, tá? Titular é descobrir concentração, descobrir quantidade. Eu posso fazer uma titulação de um sal usando outro, tá? Eu não preciso obrigatoriamente de uma titulação ácido-base. Aqui, por acaso, é ácido-base. É o exemplo mais comum, não tem a menor dúvida disso, tá? Mas não é obrigatório que seja sempre ácido-base. Cada mol do ácido cítrico requer 3 mols do hidróxido de sódio para formar 1 mol do sal, que é o citrato de sódio, e 3 mols de água. Tá? Como eu preciso calcular massa, vou converter isso tudo para massa. Na verdade, não tudo, né? A massa do ácido cítrico, ele deu para a gente 192 gramas. E aqui, 3 mol. Jeff, por que aqui você vai deixar em mol? Ué, porque eu acabei de calcular a quantidade do NaOH em mol. Do ácido cítrico, eu preciso de massa. Por quê? Porque ele fala o seguinte, ó, a acidez total é expressa em massa da substância em 100 gramas da polpa. Na tabelinha, percebeu que eu tenho 100 gramas de polpa? Quantidade de ácido cítrico em 100 gramas da polpa. Essa é a acidez total. Então, eu preciso da massa dele. Continuando. Aqui eu tenho uma massa X, vou chamar de X não para não confundir com ácido, tá? Uma massa Y gramas e aqui 0,24 vezes 10 menos 3 mol. Bom, fazer uma continha rápida aqui, nosso Y, estou com a calculadora aqui do lado, tá? Para poder adiantar um pouco a nossa vida. 192 vezes 0,24, certo? E isso divide por 3. 15,36 vezes 10 a menos 3 gramas. Ou seja, 0,015 gramas. Certo? Beleza? Isso é do ácido cítrico. De ácido cítrico. Jeff, então é só olhar na tabela, olhar quem tem 0,15 está dentro? Não. A nossa amostra é 2,2 gramas da polpa. Olha aqui. 2,2 gramas da nossa polpa. Certo? Se essa quantidade que a gente acabou de achar está em 2,2 gramas, quanto vai estar em 100? Vou até deixar aqui, ó. Deixar assim mesmo. Gramas de ácido cítrico. Vou arredondar só no final, para não propagar erro, tá? De ácido cítrico. Redondo só no final. Então, 15,36 gramas do nosso ácido em 2, perdão, vezes 10 é menos 3, né? Do ácido para cada 2,2 gramas da polpa. Quanto eu deveria ter em cada 100 gramas de polpa? Certo? Novamente, calculadora aqui em ação. Eu sei que você na prova não tem, tá, gente? Eu sei que na prova você não tem. Mas aqui a gente está tentando ganhar tempo. Tá bom? 15,36 vezes 100. Não é isso? 1.536. Vezes 10 a menos 3. Certo? E divide por 2,2. 0,698. Esse Z, aproximadamente 0,7 gramas do ácido para cada 100 gramas da polpa.
Isso é o que tem. Ok? E aí, Jeff, o que eu faço com esse valor 0,7? Venho para cá. 0,7 é o que tem. Para ser a polpa de acerola, o índice deveria ser 0,8. Se eu encontrei 0,7, não pode ser acerola. Para ser caju, o índice tem que ser no mínimo 0,3. Eu encontrei 0,7, pode ser caju. Para ser cupuaçu, o índice é 1,5. Eu encontrei 0,7, não pode ser cupuaçu. Para ser graviola, o índice é 0,6. Eu encontrei 0,7. O índice mínimo é 0,6. Eu encontrei 0,7. Pode ser a graviola. Para ser maracujá, o índice é 2,5. Mínimo é 2,5. Eu encontrei 0,7. Não pode ser maracujá. Portanto, quais são as polpas? Caju e graviola. Caju e graviola, letra C. Eu sei, questão difícil. Bem difícil. Primeiro, você vai ter que fazer uma titulação do nosso ácido cítrico pelo hidróxido de sódio. Então, descobriu quem é o titulante? Titulante é aquele cujas informações são fornecidas para você. Na base eu tenho concentração, tenho volume, ele é o titulante. Ele vai ser utilizado para eu descobrir quanto tem do titulado, que é o ácido cítrico. Só que essa questão ainda tem um detalhe. Isso está nos 2,2 gramas da amostra. A minha tabela é para cada 100 gramas de amostra. Entendeu? Então, eu preciso fazer indo proporcional para poder comparar com a tabela. Certo? Questão para mim também bem chatinha. Primeiro porque as contas são feias. Tá? Fiz calculadora aqui. Você na hora vai ter que fazer no braço. Tá bom? Mas chegamos. Qualquer dúvida, comentários aqui. Tá bom? E vamos à última questão dessa nossa provinha. E essa última eu queria te mostrar uma coisa. Não sei nem se eu vou conseguir, né? Não sei se a câmera vai ficar legal para ver, mas vamos tentar. Tá? Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Tá? Papel pode ser guardanapo, papel de filtro. Papel de filtro é bem bacana para fazer. Bom, com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a... Gente, imagina o seguinte. Tá vendo a água que eu estou bebendo aqui, ó? Essa é a aguinha que toda hora eu estou colocando aqui, ó, para beber. O vídeo não tem edição, você sabe que não tem edição, não tem corte, então aqui, ó, aguinha, tá? Aguinha. Eu vou pegar essa mesma água aqui, vou colocar nesse frasco. Certo? Um pouquinho aqui. Tomara que eu não faça besteira, tá bom? Aqui eu tenho um tubo de ensaio, tá? Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Tem um tubo de ensaio. Tá vendo aqui um tubo de ensaio? Uma pinça e um tubo de ensaio, beleza? Tranquilinho? Bom, eu vou colocar um pouquinho dessa água no tubo de ensaio. Eu pensei que eu não fosse fazer besteira, eu fiz besteira. Molhei meu mousepad todo. Sensacional. Dá uma olhada aqui, vê se você consegue enxergar uma coisa comigo. Tá aqui, beleza? Você consegue ver, vou aproximar aqui na câmera. Você consegue ver que esse nível de líquido aqui, ele faz uma barriguinha para baixo, uma leve barriguinha para baixo. Ele faz assim, ó. Tá aqui o tubo. Tubinho aqui. Fundinho dele. Aqui o outro lado. Certo? E o nível de líquido aí. O nível de líquido não é retinho assim, não. Ele faz mais ou menos assim, uma barriguinha assim para baixo. Opa, peraí. Fugiu. Faz uma barriguinha assim, ó. Tá? Sim, ligeiramente para baixo. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui. Não sei se dá para ver. Tá? Você percebe que ele não fica assim, quer ver? Ó, não fica retinho assim, como se fosse o lápis. Fica uma barriguinha aqui para baixo. Tá bom? É sutil, mas acho que dá para você ver aí sim. Tá bom? Essa barriguinha aqui para baixo. Essa barriguinha a gente chama de menisco. Menisco. Por que ocorre essa barriguinha? Porque a água é uma substância polar. E no vidro a gente tem sílica
tá? Formação de vidro tem sílica. Então, a interação entre as moléculas de água e as paredes do vidro. Portanto, a água que está encostada aqui nas paredes do vidro, ela interage com o vidro. Então, quem está aqui é meio que atraído pelo vidro. Por isso que a parte central, que não está em contato com o vidro, não é atraído por ele e faz a barriguinha aqui no fundo. Beleza? Tranquilinho? Deixa aqui. Tomara que não caia, né? Beleza. Opa, caiu. Falei que tomara que não caia, mas caiu. Bem que vocês não estão vendo besteira que eu estou fazendo aqui. Bom, então, existe um fenômeno chamado de capilaridade. Quanto mais fininho for aquele tubo, mais fácil é de ver essa barriguinha para baixo. Certo? Porque vai ter uma quantidade menor de líquido no centro e uma quantidade de líquido encostado nas paredes e que é atraído. Então, você puxa mais. Se isso aqui está muito afastado, a parte central, uma atrai a outra, uma molécula atrai a outra, então fica mais difícil de visualizar. Entendeu? Então, esse menisco aqui, ó, quando faz essa barriguinha aqui para baixo, significa que há uma interação muito forte entre, não muito forte, né, mas uma interação considerável entre as moléculas do líquido e as paredes do recipiente. Tá? Jeff, existe menisco ao contrário? Existe, pesquisei isso essa semana. Ligações metálicas, por exemplo, imagina o mercúrio metálico, são muito intensas. Então, as moléculas de mercúrio interagem muito mais fortemente umas com as outras do que com as paredes do recipiente. Então, encostado no recipiente, você tem o mercúrio, mas não interage tão intensamente assim com as paredes do recipiente como a água faz. Dessa maneira, olha como é que ficaria a barriguinha ali do mercúrio. Um pouquinho assim, ó. Certo? Porque não há uma interação tão grande com as paredes do recipiente e as moléculas se atraem mais para o meio. Tá bom? Então, você tem esses dois tipos aí, depende da interação e da afinidade do líquido para com as paredes do recipiente. Eu estou falando de etanol. Etanol tem hidroxila. Estou falando de papel. Papel é celulose. Hidroxila, interação entre etanol e hidroxila. Hidroxila do etanol e hidroxila da celulose. Então, o líquido é sugado por conta da interação entre as moléculas que compõem o papel, a celulose, e as moléculas do líquido, no caso o etanol. E quanto mais fininho, mais fácil de ver. Fininho, os poros da celulose, do papel, são muito pequenininhos. Certo? São tão fininhos que são da espessura de um fio de cabelo. Da espessura capilar. Foi ou não? Fez sentido? Então, capilaridade consiste na atração, na interação das moléculas de uma substância para com as moléculas do meio no qual ela está passando. Não é evaporação do líquido, não é pelo fato do líquido evaporar que ele vai subir. Se ele evaporar, ele nem sobe, ele vira vapor direto, não vai subindo ali a estrutura do papel. Diferença de densidade, bom, pode ser que eu tenha um papel que seja mais denso, né, uma gramatura maior, gramatura menor, mas os poros têm o mesmo tamanho e a celulose é a mesma. Consequentemente, a interação com as moléculas do etanol. Reação química com papel, então vai deixar de ser etanol, vai deixar de ser celulose. Capilaridade nos poros de papel, sim. Resistência ao escoamento, não. Se houvesse resistência, ele nem ia escoar para cima. Tá bom? Então, capilaridade nos poros de papel. Pronto. Também uma outra questão que eu acho complicadinha da gente fazer, que é um assunto bem... um conceito bem específico exclusivamente para essa questão. Não é um conceito genérico que normalmente a gente vê em química para aplicar em diversas questões. Tá bom? E com isso a gente finaliza a nossa provinha de 2019. Bom? Beleza? Ufa! Ufa, ufa. Parte 1 já foi, parte 2 aqui finalizando. Bom, gente? Queria muito agradecer a atenção e a paciência de todos vocês. Vou fazer novamente esse trabalho com a prova de 2018. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer, porque eu estou com bastante coisa para adiantar aqui, mas vou fazer de 2018. Isso aí já é promessa. 2018 já é promessa. Tá? E dando tempo, a gente vai fazer o que der. Tá bom, gente? Beleza? Vou te pedir o de sempre, né? Entra aqui no
nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, fica ligado sempre nos vídeos que estão sendo postados aqui. Tem uma quantidade razoável já de vídeos para você poder estudar, para você poder se preparar, para você poder revisar assuntos, além das provas inteiras agora resolvidas para a gente. Bom, obrigado pela atenção e paciência, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.